Num tempo de guerras e batalhas, onde o choque do aço ecoava pelos vales, o povo de Israel vivia sob a sombra de um medo constante. Os seus inimigos, os filisteus, eram temíveis, mas um deles era a personificação do terror. Do outro lado do vale de Elá, um gigante se erguia, um colosso de homem chamado Golias. Com mais de 3 metros de altura, ele era uma montanha de músculos e fúria, coberto por uma armadura que pesava como uma bigorna. Sua voz, um trovão que fazia o chão tremer, lançava um desafio que paralisava o coração dos guerreiros mais valentes. "Escolham um homem entre vocês para lutar comigo", bradava ele. "Se ele me vencer, seremos seus servos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos para sempre." Por 40 dias e 40 noites, essa afronta ecoou pelo vale. 40 dias de silêncio e vergonha, pois nenhum soldado de Israel, do mais jovem ao mais experiente, ousava dar um passo à frente. O exército do Deus vivo estava paralisado pelo medo de um único homem. A esperança parecia ter abandonado o acampamento, substituída por uma resignação sombria. O gigante parecia invencível e a derrota inevitável. Enquanto isso, longe do campo de batalha, nos pastos verdes de Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava do rebanho de seu pai, Jessé. Ele não era um soldado. Sua pele era bronzeada pelo sol, não marcada por cicatrizes de combate. Suas mãos conheciam a lã das ovelhas, não o cabo de uma espada. Ele não possuía armadura, escudo ou lança, mas possuía algo infinitamente mais poderoso, uma fé inabalável em seu Deus. Um dia, seu pai o incumbiu de uma tarefa simples: levar comida e notícias para seus irmãos mais velhos, que serviam no exército do rei Saul. Ao chegar ao acampamento, o que Davi encontrou foi desolador. A atmosfera era pesada, densa de medo e desespero. E então ele ouviu. Ouviu o rugido do gigante, o desafio arrogante que ecoava sem resposta. Viu o pavor estampado no rosto dos soldados, homens que deveriam ser a muralha de Israel, agora encolhidos como ovelhas assustadas. Uma indignação justa ardeu em seu peito. "Quem é esse filisteu?", perguntou ele, sua voz clara e firme em meio ao murmúrio de medo. "Para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Os soldados ao redor riram dele, desdenhando de sua juventude e ingenuidade. Seus próprios irmãos, envergonhados, tentaram silenciá-lo. "Volte para as suas ovelhas", disseram, mas as palavras deles não abalaram Davi. Ele não via um gigante invencível. Via um homem que ousava afrontar o seu Deus. E ele sabia, com toda a certeza de sua alma, que Deus estava com ele. As palavras corajosas do jovem pastor chegaram aos ouvidos do rei Saul. Intrigado e desesperado, o rei mandou chamar Davi. Diante do trono, Saul viu um rapaz, pouco mais que um menino, e seu coração se encheu de dúvida. "Você não pode lutar contra esse homem", disse o rei, com a voz cansada. "Você é apenas um garoto, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Ele vive para a batalha." Mas a confiança de Davi não vinha de sua própria força. "Senhor", respondeu ele com respeito, mas com uma firmeza inabalável, "quando eu cuidava do rebanho de meu pai, um leão veio e levou um cordeiro. Eu fui atrás dele, o ataquei e o salvei. Depois veio um urso, e eu fiz o mesmo. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu." A fé de Davi era contagiante. Impressionado com tamanha convicção, Saul cedeu. "Vá, e que o Senhor esteja com você." O rei, então, tentou vestir Davi com sua própria armadura real. O pesado capacete de bronze, a couraça imponente, a espada pesada. Mas aquilo não era para Davi. Ele mal conseguia se mover. "Não posso lutar com isto", disse ele. "Não estou acostumado." Com calma, ele removeu cada peça da armadura do rei. Em vez disso, pegou o que conhecia, seu cajado de pastor, sua fiel funda, e caminhou até um ribeiro próximo.
Ali, escolheu 5 pedras lisas, 5 projéteis perfeitos, e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com sua fé e 5 pequenas pedras, Davi caminhou em direção ao vale para enfrentar o gigante. No campo de batalha, o silêncio era total. De um lado, o exército de Israel observava, prendendo a respiração. Do outro, os filisteus murmuravam, confusos, e no centro, Golias viu seu adversário se aproximar. Um jovem sem armadura, carregando apenas um cajado. O gigante soltou uma gargalhada de desprezo que ecoou como um trovão. "Por acaso sou um cão?" ele zombou. "Para que você venha a mim com paus? Venha até aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." A ameaça era terrível, mas Davi não recuou. Seus pés estavam firmes no chão, e sua voz soou clara e poderosa, cheia de uma autoridade que não vinha dele mesmo. "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo", declarou Davi. "Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o derrotarei. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel." A fé de Davi se transformou em ação. Enquanto o gigante, furioso, avançava pesadamente, Davi correu em sua direção. Ele não hesitou. Com um movimento rápido e treinado, colocou uma pedra na funda, girou-a acima da cabeça com uma força impressionante e a lançou. A pedra cortou o ar, um projétil zunindo em direção ao seu alvo. O impacto foi seco e preciso. A pedra afundou na testa de Golias, no único ponto desprotegido de sua armadura. O gigante cambaleou, seus olhos se reviraram, e ele caiu com um estrondo ensurdecedor com o rosto no chão. Por um instante, um silêncio chocado pairou sobre o vale. O impossível havia acontecido. O gigante estava no chão. Sem perder um segundo, Davi correu até o corpo inerte de Golias. Como não tinha espada, ele desembainhou a enorme espada do próprio gigante e com ela selou a vitória. Ao verem seu campeão caído, o pânico tomou conta dos filisteus. O exército que antes parecia invencível se desfez e eles fugiram em desespero. Do outro lado, um grito explodiu do acampamento de Israel. Um grito de alívio, de alegria, de vitória retumbante. O medo se transformou em júbilo. O jovem pastor, o improvável herói, havia salvado uma nação. Naquele dia, Deus mostrou a todos que não é o tamanho do guerreiro, nem o poder da espada que garantem a vitória, mas a coragem e a fé inabalável daqueles que confiam nele. Davi não venceu por ser forte, mas porque o seu Deus era mais forte. A história de Davi e Golias ecoa através dos séculos com uma lição poderosa para cada um de nós. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Podem não ser guerreiros de 3 metros de altura, mas são igualmente intimidadores. O gigante do medo que nos paralisa e nos impede de seguir nossos sonhos. O gigante da dúvida que sussurra em nossos ouvidos que não somos bons o suficiente. O gigante do vício, da doença, da perda, dos desafios que parecem intransponíveis. Esses gigantes zombam de nós, desafiam nossa fé e tentam nos convencer de que a derrota é certa. Mas a lição de Davi nos ensina que a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Onde vemos um obstáculo esmagador, Deus vê uma oportunidade para demonstrar seu poder. Davi não focou no tamanho do gigante, ele focou no tamanho de seu Deus. Ele usou as ferramentas que tinha, as habilidades que desenvolveu em seu dia a dia, e as colocou a serviço de uma fé extraordinária. Da mesma forma, não precisamos de armaduras que não nos servem, ou de armas que não sabemos usar. Precisamos confiar nas ferramentas que Deus nos deu e, acima de tudo, confiar nele. Assim como a pequena pedra de Davi derrubou o gigante, um ato de fé, por menor que pareça, pode derrubar os maiores obstáculos em nossa vida. Lembre-se sempre, porque o Senhor não vê como o homem vê.
O homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Lembre-se de Davi e saiba que, com fé, você também pode vencer. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a sua fé seja sempre maior que seus medos.